A paz de Deus para com todos, sejam todos bem-vindos. Estarei fazendo aqui hoje a vontade do Senhor mais uma vez, tá? E espero que fiquem comigo. Estarei passando tudo logo após a vinheta. Queridos irmãos e queridos que verem esse vídeo pela primeira vez, eu peço que se vocês não estiverem inscritos neste canal, que se inscrevam, tá? E ativem o sininho das notificações. E que também, irmãos, deem like se vocês estiverem gostando, tá? É de graça, tá? Não custa nada. E compartilha se vocês sentirem, tá? Que é bastante interessante, tá bom? Hoje, irmãos, eu quero falar um assunto aqui que não é fácil falar, né? Porque já é um assunto assim bastante comentado, né? Mas vou aqui falar mais uma vez, porque as coisas estão se aproximando, irmãos. Está assim em cima, né? Chegou a hora, né, irmãos? Chegou a hora. Assim, irmãos, há muito tempo foi falado que chegaria um dia, né, que... Bom, o certo é que sempre houve na maioria do povo de Deus o joio, né? E o trigo minoria, né? Até na palavra diz que muitos são chamados, poucos escolhidos, por conta disso. Então, irmãos, eu sempre o joio, eles prejudicam o trigo, né? E eles são maioria em toda parte, no ministério, entre a irmandade, e assim por diante. E de toda forma, ali eles tentam sufocar o trigo, né? De alguma coisa eles tentam atrapalhar da maneira que eles puderem, né, irmãos? Alguns bem disfarçados, né, irmãos? Com gesto de que a pessoa é boa, né? Assim, as pessoas até nem nunca desconfiam, muitas pessoas até têm coragem de pôr a mão no fogo, né, no modo de dizer assim, para essas pessoas, porque engana muito bem, irmãos. Passa muito bem. Tem no meio, amados irmãos, também vocês sabem, irmãos, mas estou falando para aqueles que não sabem. Muitos maçons, muitos não querem acreditar, irmão. É difícil falar porque, assim, sempre é a mesma coisa. A gente tem que insistir, irmãos. Muitas pessoas não sabem, não querem acreditar, né? Mas foi feito no Fórum Interreligioso que eles fizeram parte, que chegaria no tempo que eles iam participar da união das igrejas, né? Eles iam ter que cumprir com aquilo que foi tratado, né? E aí chegaria um tempo também, o Senhor Deus revelou a um dos seus servos que o presidente, né, da CCB, ele ia sair, né, e iria entrar outro, né, outros povos, ia entrar, a maçonaria tomará conta totalmente, assim, seria a totalidade, né, irmãos? Eles seriam a maioridade, assim, já é a maioridade, mas eles tomariam ali aquela cúpula ali do poder, do grande poder, eles seriam a maioria, quer dizer, então a CCB ia estar totalmente no controle deles, né? Ali já é bastante, né, irmãos? Mas tem muitos irmãos ali que são servos de Deus de verdade que ainda tem uma reação, assim, que não dá para ficar muito do jeito que eles querem, né? Sendo que a maioria das coisas sempre acontece do jeito que eles dão ordem, do jeito que eles gostam, assim, do jeito que eles planejam, né? Mas às vezes o Senhor Deus usa os seus servos que não fazem parte do lado deles, né? Que é do lado do mal. E assim tá. Mas como eles são maioria, acaba prevalecendo, né, irmãos? E nisso aconteceu isso aí, irmãos, que já era previsto. O Senhor Deus revelou ao seu servo que iria fechar mesmo a igreja, bem antes de imaginar essas coisas. Já tinha sido revelado, né? Foi colocado, muitos zombaram, muitos criticaram, mas aconteceu, as igrejas... Falou-se de uma guerra, né? E que muitos zombaram, ainda até zomba, mas a guerra está aí, né, para todo mundo ver. Então, só não enxerga que é guerra, que nós estamos em guerra, só se for muito cego, né, irmãos? Mas tem muitos que ainda querem ficar na cegueira e ainda tem a ilusão que vai melhorar, né, irmãos? Por enquanto, não haverá melhora, não, tá? Mais para frente terá uma falsa melhora, uma bem falsa melhora, mas por enquanto não vai ter, não, irmãos, porque eles passaram esse ano todo numa preparação da pessoa, para a pessoa aprender a virar, sabe? Aprender a ser encurralado, ficar tudo ali, uma
conviver assim de uma maneira como sem liberdade alguma, vai ensinando o povo, porque o povo brasileiro, eles tinham total liberdade de ir e vir e tal e coisa, e aí isso foi tirado assim, né? Foi tirado e o povo já está assim acostumado, né? Acostumou, já está bem acostumadinho, né? Então, irmãos, o segundo passo deles é o quê? Tomar a... Não estou falando só da congregação, não, é de vários outros lugares, é do Brasil, é do mundo isso, né? Do mundo inteiro, porque é a ordem, é a nova ordem mundial, né, que está vindo aí. Então, e nisso aí eles vão em todas as religiões, eles querem que vai unir uma só religião, né, um só exército e assim por diante. Mas voltando cá na CCB, que é de onde eu congrego, quer dizer, não congrego mais porque fechou, né? E como já foi revelado, quando voltasse, irmãos, o irmão disse que seria... Depois eu falo sobre esse assunto, que eu já falei num vídeo sobre o que o Senhor Deus revelou a um servo dele, né? Que quando o Senhor Jesus nasceu, irmãos, eu espero não sair de onde eu estava, do ponto em que eu estava, para que vocês entendam. Os irmãos que já entendem, não passem para outros que não sabem ainda, irmãos. Quando teve do Senhor Jesus... Do Adão até Moisés, foi um ciclo, né? Até Moisés, não, perdão, irmãos, até Noé, né? Foi um ciclo, depois até Moisés, se não me engano, irmãos. Vocês precisam ouvir esse áudio, né? Para vocês poderem entender. Eu vou tentar enviar para vocês. Mas a maioria da Irmandade eu creio que já tem, que já sabe. E de Moisés até o nosso Senhor Jesus Cristo. Foi um ciclo, né? E aí do Senhor Jesus até agora, o Senhor Jesus, ele implantou a sua graça, né? E aí por um grande período de tempo, ela foi assim, como se tivesse sido esquecida. Foi assim, houve uma paralisação, né? Porque nos dias que ele estava na terra, assim que ele foi crucificado, que foi para o céu, e aí houve ali no tempo dos apóstolos, assim, houve assim, a graça houve ali, mas teve um tempo que ela foi mais devagarinho, né? Aí quando o Senhor Deus, ele revelou a sua graça para o irmão Franciscão, né? E aí estamos aí foi a parte onde nós estávamos, né? Esses mais de 110 anos, na graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Né, irmãos? Implantada nessa organização da CCB, né? Vou se dizer assim, irmãos, os irmãos que é entendido vão entender. Porque um dia o Senhor Deus revelou a um dos seus servos, a primeira vez que entrando dentro de um templo, de uma casa de oração, o Senhor Deus disse assim no coração dele: entre este povo está o meu povo, né? Por quê, irmãos? Porque tem o joio e tem o trigo. Então, no meio do joio estava o trigo. Entre o meio deste povo está o meu povo, né? Assim o Senhor Deus disse no coração desse servo. Quem ouve essa revelação santa do Senhor nosso Deus sabe do que eu estou falando. Então, irmãos, quando o Senhor Deus revelou a esse servo, irmão, da agora não tem autorização para falar o nome dele, irmão, mas Irmandade. Só que eu sei, e aí eu sei que vós todos crerão, porque nós cremos, né, nas revelações que o Senhor Deus dá. E nós temos, e quem não tem, irmãos, o dom de compreender o que é do Senhor e o que não é bom buscar esse dom, né, irmãos, para não ser enganado. Então é assim, o Senhor Deus revelou para ele assim, que quando chegou que eles fecharam a igreja, aquele ciclo daquela graça na CCB, segundo o que esse irmão mandou nesse vídeo, que eu creio totalmente, ele disse que fechou ali, acabou, né? E que agora a graça seria com as santas e sagradas revelações, na voz dos 7 trovão. Eu creio totalmente, totalmente, creio com toda a sinceridade do meu coração. Por quê, irmãos? Porque todo o tempo, né, de muitos anos, os joios foram maioria no ministério e no meio do povo, massacrando a minoria, que são o trigo. E agora, irmãos, vai ter uma substituição lá no meio deles, né? E aí uma turma de maçom vai tomar o controle de tudo, eu acho que já tomou, né? E aí essa organização,
vou falar organização, né, irmãos? Aquela grupo de mais velhos, aquele tudo lá vai ser os comandado pela maçonaria, assim, pelos irmãos, não sei nem se pode falar irmãos, pelos maçons, né? Porque maçom não é irmão, né? Então, pelos maçons que tá lá se fazendo de conta que é irmão, né? Dirigindo a obra, né? Dirigindo assim, enganando o povo, né? Aí eles têm uma lábia muito doce, eles mentem, assim, eles sabem mentir de uma tal maneira que é muito difícil a pessoa, para abrir os olhos, é só pela misericórdia do Senhor Deus, né? Aqueles que não acreditam, não é bom abrir a boca assim e já ir blasfemando, não. É bom orar, buscar de Deus o dom de discernir os espíritos, o dom de saber conhecer as coisas para não vir a pecar. Porque a coisa está muito terrível. E não vai demorar muito tempo. Eles vão ter que cumprir aquele trato que eu já falei, que é sobre as união das igrejas, tá? Eles começaram a proibir. No começo eles começaram que diminuir o horário do culto e pararam o horário da testemunhança, foi diminuído. Aí com esse probleminha aí, eu vou chamar de problema, né? As pessoas não podem se saudar, a maioria dos instrumentos teve que cortar, né? Não pôde, vários tipos de instrumento cortou, né? Danificou a orquestra, uns 75% ou 80%, né? Danificou, né? E aí, as pessoas têm que ficar de longe, né? E aqueles lugarzinhos, aquela cidadezinha menor, no sítio, no interior, e nos lugares assim mais longe, que tem menos gente, que tem menos desse tipo de seres, de joios, mas eles são comandados pela ordem que vem lá de cima, né? A ordem que vem de lá, e lá está o camboio, né? E aí todo mundo lá eles tem que obedecer e acatar as ordens dos mais velhos. E aí é que fica difícil, irmãos, porque como que o irmão que é trigo, ele vai ficar atacando as ordens de um joio traidor, né? E de um maçom, que está lá no poder se dizendo que é servo de Deus, se passando por santo, servo de Deus, e passando circular para lá, circular para cá, né? E eles já, desde muito tempo, eles já vêm levantando vários tipos de conversas muito difíceis. Eles falam difícil com tanta sabedoria, porque eles entendem de muita coisa, sabem falar difícil. E tem uma lábia para enganar, para jogar o povo contra nós. Mas eu tenho certeza e fé em Deus, eu tenho convicção que aqueles que é de Deus, que aqueles que o Senhor Deus tem plano, o Senhor Deus não tem dificuldade nenhuma para abrir os olhos. Só vão continuar cegos aqueles que terão que ser cegos mesmo, eu tenho certeza. Mas eu estou fazendo a minha parte, que é estar avisando, eu aviso sim, tá? Eu não vou falar nome aqui, porque eu não tenho, ainda não tenho nenhuma foto, não tenho um vídeo, não tenho assim, sabe? Mas eu sei porque o Senhor Deus revelou, e eu creio nas revelações do Senhor Deus. Quando o Senhor Deus revela para um dos seus filhos, eu sei orar a Deus, eu sei buscar, e antes, há tempos atrás, eu não sabia não, eu tinha que estar procurando para um, procurando para outro, orar e tal, mas agora eu já tenho algum tempo que eu já, pela misericórdia de Deus, eu busco muito de entender de Deus, busco muito para o Senhor Deus ajudar nós, e não é só irmão, cada um de vocês, irmãos, que estiver vendo esse vídeo, busca isso, porque nós todos podemos estar assim, nós todos temos que ter intimidade com o Senhor, saber pedir para o Senhor o dom de discernir os espíritos. Quando alguém vir pregar para você lá na frente, ou seja, onde for, você na hora que vem, você clama a Deus, pede para o Senhor Jesus revelar, Ele te revela, e vamos pedir, porque nós necessitamos, isso é um dom muito importante que nós precisamos dele, nós já precisávamos dele muito antes, e agora é a hora que nós precisamos mais, para que ninguém venha enganar nós, tá, irmãos? E passa para frente, irmãos, eu não ia gravar nada, ontem eu já não gravei nenhum vídeo, eu estou com Covid, tá? Mas eu estou tomando as medicações, tem hora que eu melhoro um pouquinho, outra hora eu nem levanto da cama. Eu dei essa melhoradinha, eu clamei muito a Deus, porque eu necessitava de passar essa parte para vocês, tá? E
Porque tá aí, tá, irmãos? Já tá tudo, o plano já tá formado, já tá tudo formado, tá? Já tá tudo armado, já tá tudo para acontecer, já tá tudo organizado, tá? Eles já prepararam tudo. E aí, agora é só esperar, tá? Porque eles estão movimentando. Já prepararam todo o cenário. Mas tudo vai acontecer segundo a permissão do Senhor Deus, porque é assim que tem que ser, irmãos. Porque quanto mais acontecer, quanto mais rápido acontecer tudo essas coisas, mais se cumpre toda a palavra e mais depressa nós volta para casa, que é lá no céu. Que este mundo não é o nosso lugar, louvado seja Deus. Nós não somos daqui e temos ânsia, uma ansiedade, né, uma pressa de voltar para casa, que está lá no céu, não está aqui. Eles que têm muito apego a esse mundo, que façam um bom proveito, né, irmãos? Nós queremos aí voltar para casa. Bendito seja o nome santo do Senhor. Então é isso que o Senhor Deus tem me feito eu sentir de falar. Estava sentindo de falar isso desde ontem, irmãos, mas a condição de saúde não permitiu. Mas estamos firmes e fortes, tá, irmãos? E sobre a vacina, irmãos, tem mais um detalhe sobre as vacinas. Muitos aí no púlpito falam para tomar, em várias partes falam para tomar, né? Até nós mesmos já recebemos que se nós quiséssemos tomar, poderíamos, né? Muita gente, cada um, né? Cada qual, né, irmãos, com o seu cada um. Eu não vou tomar. Nem eu, nem meu filho, nem aonde é que eu tenho o poder de controlar, ninguém vai tomar, né? Se Deus quiser, Deus já há de me dar força e fé até o fim, porque eu não vou tomar não, tá? Não vou tomar porque de toda a parte que eu investigo e tudo aquilo que eu pesquiso e investigo é uma coisa muito ruim e eu não vou tomar, não tem jeito, entendeu? Não tem como. É uma coisa que não tem condições, né? Porque é só investigar do que se trata, é uma coisa muito terrível e eu não vou tomar não, tá? E eu não aconselho ninguém a tomar não, cada qual que toma conta da sua vida. Eu não tomo e não aconselho ninguém a tomar, tá? Porque todos nós, um dia vamos morrer, irmãos, mas depende do jeito, né, que nós vamos morrer. Sinceramente, não vou tomar não. E Deus abençoe a todos, né? E todos fiquem com a santa e gloriosa paz de Deus. E eu vou postar aqui umas coisas, irmãos, eu já postei já em alguns vídeos, mas vou postar de novo, para os irmãos verem como este povo tem a ligação com a maçonaria, e eles negam, irmãos. Lá dentro da igreja, lá da Vila Ré, eles chamaram aquele pessoal lá para colocar aquele telão lá para fazer, segundo eles não era para fazer culto online não, era para fazer aula, escolinha, aula disso, aula daquilo outro, reunião. As reuniões secretas que eles fazem, a gente nunca pode imaginar o que eles conversam lá, né? Mas, irmãos, os símbolos que o projetor jogou naquela tela, naquele telão, aí eu vou colocar as fotos para vocês estarem vendo. E não tem como negar, porque eles podem dizer assim, que foi o dono da empresa, né, que jogou ali aquelas imagens, mas como que eles contratam a empresa, né, eles tinham que ter responsabilidade, eles tinham que estar sabendo o que ia estar projetando ali, dentro da casa, ali da casa de oração, onde o Espírito de Deus desce para falar com o seu povo, né? O Senhor Deus habita não habita em templos feitos por mão de homem, mas Ele desce ali para falar, para comunicar com seus filhos, né? Na hora da palavra, coisa semelhante. O Senhor Deus disse uma vez, no tempo, na palavra de Deus, assim, ó, que pisais, limpais os pés porque pisa em terra santa. Então, irmãos, a gente, por mais que a gente fala assim, que é só uma casa, né, feita de mão de homem, mas o Senhor Deus, onde Ele tem costume de se manifestar naquele local, a gente tem que ter respeito por aquele local. Como que Ele vai permitir que o rapaz lá jogue na tela a imagem, aquele monte de símbolos maçons e mais algumas coisas, dentro da igreja, na casa de oração, onde as pessoas fala assim sobre congrega, né? O povo vai buscar a palavra, o povo vai cultuar a Deus, né? É uma coisa que é bem bagunçada, né? Eu vou mostrar para vocês, eu já fiz vídeo antes, mas eu vou mostrar de novo, que é para quem esquecer lembrar e quem nunca viu ver, tá? Como que eu estou falando. Um santo ósculo no coração de vocês, tá? A santa paz de Deus. E quem tiver alguma novidade, alguma notícia, e tem no meu privado, pode mandar, tá? Porque eu não tenho medo de postar aqui não, tá?
Eu estou aprendendo, eu preciso aprender muita coisa, irmãos. Eu não sei quase nada não, mas eu estou disposta a aprender. Assim que eu me recuperar, estiver melhor de saúde, estarei aqui de novo fazendo mais um vídeo. Conforme o Senhor Deus tocar no meu coração e requerer de mim, eu estarei aqui novamente, tá? Eu peço para vocês que ativem o sininho para vocês, para o YouTube notificar vocês. Eu peço que dê like, irmãos. E se inscrevam, tá? Para o canal ficar ativo. A paz de Deus com todos e até uma próxima.